Saudações, pessoal. Hoje a gente vai discutir o tema que provavelmente seja um dos mais discutidos, mencionados, embora muito pouco definidos e provavelmente abusados, que é esse tema das fake news, que é um tanto onipresente nos debates sobre mídias digitais, tem se tornado cada vez mais praticamente um sinônimo de efeitos de mídias digitais. E, bem, nós já temos algumas pistas do porquê, partindo das nossas aulas anteriores. Isso tem a ver com o fenômeno das bolhas filtro, isso tem a ver com a ação dos algoritmos e não em si. Então, o algoritmo não é o bicho-papão, aquilo que necessariamente vai produzir esse tipo de viés e fazer com que as pessoas acreditem em notícias falsas ou coisas do tipo. Mas, se o objetivo da programação do algoritmo é aumentar o número de acessos e, sobretudo, aumentar o número de seguidores e pessoas acessando uma rede social específica, bem, aí nós temos boas pistas de por que talvez esse tema com mais presença a partir de 2016 tenha se tornado uma constante. Eu tive alguma dificuldade em encontrar livros para indicar para vocês na nossa aula, até porque muito do material que tem sido publicado é meramente opinativo ou não decorre de uma pesquisa em nenhum sentido. Ou seja, as pessoas gostam muito de falar sobre fake news, mas há muito pouca pesquisa sobre isso, até porque, se houvesse um pouco mais, talvez sequer usassem o próprio termo. Então, o objetivo dessa exposição aqui é, mais do que tudo, apresentar para vocês uma forma de tentar pensar sobre isso a partir de teorias no âmbito das ciências sociais e também do debate sobre folclore, não, uma disciplina que não existe no Brasil como tal. Então, eu me basei um pouco na abordagem norte-americana e da Europa Oriental para isso. Vou mostrar algumas das fontes para vocês. E, bem, vamos lá. Começando o nosso debate, o que eu gostaria de apresentar é a discussão sobre crença. Eu tomei essa definição aqui, pessoal, a partir de um dicionário de filosofia, esse daqui, do Nicola Abagnano, que é o mais completo que nós temos em língua portuguesa, na minha opinião. E por que uma definição sobre crença? Porque, afinal de contas, nós falamos muito sobre crença e talvez isso seja pensado como um certo automatismo quando se discute especificamente fake news, boatos e desinformação no modo geral, mas não se para um pouco para discutir, afinal de contas, o que seria a crença nesse contexto. Então, a definição apresentada aqui é uma atitude de quem reconhece como verdadeira uma proposição. Uma discussão muito próxima da filosofia da linguagem. Né? A proposição, nesse caso, é uma asserção com um caráter factual. Então, eu digo, isso é algo. A casa é verde. E, nesse caso, a atitude de reconhecimento de verdade, ou seja, um caráter epistêmico aqui, eu reconheço a verdade dessa proposição, diante da qual eu me defronto. Portanto, adesão à validade de uma noção qualquer. Isso daqui é especialmente importante, pessoal. A crença não implica por si só a validade objetiva da noção a qual adere, nem exclui essa validade. Então, o que se diz aqui? Crença indica que a pessoa reconhece a verdade de uma proposição, mas o reconhecimento subjetivo dessa verdade não tem nenhuma implicação sobre a objetividade dessa proposição. Ou seja, falando em português claro, qualquer um pode acreditar no que queira ou no que deseje, a despeito de qualquer evidência, seja de que aquilo é verdadeiro ou de que, em contrário, não é verdadeiro. Isso pode parecer óbvio, mas eu gosto dessa definição do Kant, da crítica da razão pura, porque é um autor muito sistemático e ele ajuda, às vezes, é bom voltarmos aos filósofos,
para esclarecer um pouco o nosso campo, né? Ou para pelo menos definir melhor os conceitos. Então, crença, segundo Kant, nessa passagem, que é lá do fim da Crítica da Razão Pura, que é uma das obras mais influentes do pensamento ocidental, iluminista, poderia-se dizer assim, o assentimento ou validade subjetiva do juízo, no que diz respeito à convicção, que vale ao mesmo tempo objetivamente, tem os seguintes 3 estágios. Aqui que ele vai nos definir. E isso daqui, pessoal, não é só para essa disciplina. Isso serve para qualquer coisa que vocês pesquisem nas ciências sociais ou até mesmo para discussões. Então, aqui é uma boa forma de sobreviver a churrasco de fim de semana em condições não pandêmicas. Opinião, fé e saber. A opinião é um assentimento com consciência que é insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. O que ele está querendo dizer assim? Opinião sequer demanda crença. Na minha opinião, a pessoa está dizendo assim, na minha opinião, sorvete de morango é melhor do que qualquer outro. Bem, isso é a tua opinião. Pode não ser subjetivamente suficiente, do tipo, pode ser que um certo dia tu enjoe de sorvete de morango, então nem subjetivamente aquilo é ainda a tua opinião. Ou tu gostava e acabou descobrindo que tinha corante, e tinha flavorizante de vários tipos, e quando comeu um gelato de morango, nossa, descobriu que sorvete de morango não tem nada a ver com morango. Enfim. Opinião, aqui, ou aquilo que, quando se discute mais baseado na sociologia francesa, se reporta como doxa, é tão somente algo, um juízo emitido, de caráter subjetivo, ao qual sequer aquele sujeito que o emite tem lá grande compromisso. Então, a opinião não decorre necessariamente de conhecimento e mesmo de forte convicção, ou convicção de qualquer natureza. A fé já é diferente. Se o assentimento é apenas subjetivamente suficiente, ou seja, aqui a gente volta à definição anterior da crença, ele é subjetivamente suficiente, ou seja, a pessoa reconhece que aquilo é verdadeiro. E é tomado ao mesmo tempo como objetivamente insuficiente, ele se denomina fé. Mas por que é objetivamente insuficiente? Não há necessidade de demonstração ou justificação para a fé. A fé é em si. Então, mas que provas vocês têm que existe Deus? Não, eu tenho a minha fé. Eu acredito em Deus. E isso é suficiente. Pode ser em Deus, pode ser em Yorubá, pode ser eu acredito que sou um elfo num corpo de humano, como eu mencionei para vocês, o exemplo do Zoderkin. Pode ser o que for. Então, não há limites para a fé, porque ela não carece de justificação. E aqui é que nós temos uma inconciliabilidade entre qualquer tipo de conhecimento reconhecidamente científico e fé. Você pode ter fé na ciência, isso é tranquilo, mas a ciência se baseia em crenças verdadeiras justificadas. Então, o caráter de justificado dessas crenças verdadeiras, ou reconhecidas objetivamente como verdadeiras, é que torna mais limitado o conhecimento científico e sempre falível, por definição. Então, por isso que quando alguém diz, não, mas eu acredito na Bíblia e a Bíblia não falha. Não, não falha. Porque ela é autociente e autorreferente. Então, se está dizendo na Bíblia que é verdadeiro e você tem uma fé cristã, aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque você parte da sua fé. E não sai dela. Você não vai procurar evidências de que, olha, mas vem cá, aquilo que é descrito na Bíblia, o povo o judeu indo até o Egito, passando pelo mar. Não, não. Não vai se procurar evidência arqueológica, não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia fala em gigantes, em Nefelim, e isso não tem nada de científico, isso nunca existiu. Não, existiu porque está na Bíblia. E ponto. Mas o dilúvio, quais são as evidências arqueológicas do dilúvio? Fé, pessoal. Não é esse o ponto. É complicado você querer tentar
demonstrar, primeiro, qualquer diálogo frontal, assim, ou tentativa de contestação da fé por via da ciência é um equívoco. Assim como também é equívoco você tentar apresentar justificativas teológicas para confrontar a ciência ou dizer o quão falível ela é. Porque ela é, por definição, falível, ciência, assim como é, por definição, infalível a fé, porque não demanda justificação. Parece meio óbvio e meio redundante, mas para o que a gente vai discutir depois faz mais sentido. Por fim, denomina-se saber o assentimento que é tanto subjetiva como objetivamente suficiente. A suficiência subjetiva se denomina convicção. Isso é fantástico, pessoal. Suficiência subjetiva, ou seja, aquilo que permite a pessoa acreditar, é convicção. A pessoa pode ter convicção sem ter fé. E ela pode ter convicção baseada em suficiência objetiva, que se denomina certeza. Ela pode ter convicção baseada nas suas certezas. Certeza aqui é o padrão kantiano, né? É para todos, ou é válido universalmente. Não me deterei na elucidação de conceitos tão compreensíveis. Bem, ele pode não se deter, porque isso aqui é um pedacinho minúsculo da crítica da razão pura, mas ele pelo menos definiu para nós. Então, essa distinção entre convicção e certeza, pessoal, a certeza não é subjetiva. E aqui a gente ainda está no momento em que se pensa conhecimento e ciência como passível de verificação. Então, por definição, ao limite infalível. Não é a nossa definição contemporânea, não é disso que a gente vai estar falando. Por que eu menciono isso? Porque a partir disso aqui, nós começamos a tentar entender a primeira das categorias que eu quero discutir aqui com vocês hoje, que é o boato. Afinal de contas, o que raios é um boato? Eu poupei aqui vocês numa longa digressão, que eu espero em breve estar publicando, sobre a história do boato. A única coisa que eu preciso fazer é uma definição muito elementar, mas relevante, quanto a etimologia de boato. Boato vem de um termo latino que refere-se ao barulho que o gado faz, os bois mugindo. Então, isso chega a ser irônico no nosso atual contexto, até por usos metafóricos do termo gado no Brasil contemporâneo, mas não é disso que estamos falando. No português, boato é a melhor tradução para humor, do inglês, ou rumeur, do francês, que são as duas principais fontes. Autores franceses e autores de língua inglesa são as principais fontes para aquilo que a gente discute na chamada sociologia dos boatos. Embora eventualmente esteja traduzido como rumor. E aí nós temos um problema, porque rumor em português é usado num sentido muito mais literário. É um murmúrio, um barulhinho indistinto, sem sentido definido, embora, no sentido mais originário, histórico do francês, ele reporte-se a o ruído feito por uma multidão, ou por uma turba potencialmente violenta. Há variações de sentidos ao longo dos séculos, mas para o português nós podemos ficar mais com o boato, enquanto sempre que vocês lerem humor em inglês, ou com OU ou só U ao final, humor ou humor, simplesmente. E no francês, humeur, sempre pensem em boato no português. Não pensem nem traduzam por rumor. Isso é importante, por isso que eu coloquei ali a lei básica do boato e rumor entre parênteses. Então, sempre que eu estiver falando em boato aqui, as fontes originais falam em rumor. No inglês, nesse caso, que é o que eu vou trabalhar aqui nas referências. O primeiro trabalho de maior fôlego e um dos mais influentes até hoje, um dos mais citados assim por todo mundo que pesquisa boatos, é um trabalho do Gordon Allport e do Leo Postman. O Allport é muito conhecido nas teorias psicológicas, foi um autor com grande influência na psicologia em meados do século XX. E esses dois autores fizeram essa publicação a partir de estudos que eles tinham desenvolvido ao longo da Segunda Guerra Mundial.
E a ideia dos Estados Unidos, eles tiveram financiamento do governo para fazer um estudo sobre o impacto dos boatos sobre a população norte-americana e campanhas de desinformação por parte dos japoneses, especialmente dos nazistas. Então a ideia de que você teria espiões infiltrados tentando produzir influências objetivas, explícitas, desinformação, ou seja, plantar boatos para que fizesse com que a moral das tropas baixasse, diminuísse os alistamentos entre os norte-americanos, ou se tivessem, sobretudo ao longo das guerras, eles dão vários exemplos ao longo do livro. Esse eu não consegui o exemplar físico porque é uma obra rara e quando eu consegui algum, ele acabou voltando para os Estados Unidos por um problema ali na alfândega. Não me avisaram que tinha chegado, acabou voltando. Uma tristeza. Não paguei a taxa dos R$ 15 para a liberação do livro, porque eu não sabia que ele estava lá, não tinha rastreio. E aí, hoje em dia, com o dólar, é impagável. Mas, enfim, vocês encontram, não é um livro que tenha mais direitos autorais, vocês encontram ele em PDF para quem quiser fazer a pesquisa, e são os capítulos iniciais, os 3 capítulos iniciais, os mais relevantes. A discussão desses autores, a definição deles é a seguinte: o boato é uma proposição específica para a crença. E vocês entendem por que eu estava discutindo crença agora há pouco. Transmitida de pessoa a pessoa, usualmente boca em boca, alguém ouve, alguém fala, sem a presença de padrões seguros de evidência. Isso aqui é o essencial para esses autores. O que é boato? É uma informação, e aqui não está se falando do conteúdo daquilo que será notícia, já que a gente está falando em news, né, quando fala mais tarde em fake news, é uma informação sem creditação, ou melhor, uma informação que não tem comprovação quanto a seu crédito. É algo que se diz. Ah, mas isso então é fofoca. Não, porque a fofoca diz respeito a pessoas específicas e geralmente do círculo de relações daqueles que fofocam. É difícil você fazer fofoca de alguém que não é conhecido, porque é irrelevante se a fofoca é de alguém que não é conhecido. E o boato necessariamente não é sobre pessoas. E aqui eles estão pensando muito mais nessa disseminação de boatos afora as mídias. Embora possa ser potencializada pelas mídias, não é a fonte oficial o que está se preocupando. E pensem o seguinte, os anos 40, de 40 até 55 é o auge do jornal ou da leitura de jornal impresso nos Estados Unidos e no mundo de um modo geral. Então, aquilo que vocês vão observar é que nós temos, eu já mencionei um pouco isso na aula sobre economia da atenção, aquilo que começa no início do século XIX, aqueles tabloides, aqueles jornais diários, chega ao seu auge e é considerado a fonte creditável nesse período. Estamos no auge do crédito à fonte jornalística, jornal impresso. Vocês não têm um pouco do rádio aí, mas sem tanta tanta influência. Embora eu possa depois na aula mencionar um pouco de alguns exemplos típicos que vocês encontram, algumas das referências de apoio que eu deixei para vocês, especialmente naquele curso que eu deixei ali na aula, o Vaza Falciani. O nome não é muito feliz do curso, mas o conteúdo é bom. Tem exemplos interessantes lá. E o que sugerem esses autores? A discussão deles é sobre distorção da informação. Os experimentos que eles visam desenvolver, todos dizem respeito a isso. Como que funciona o tal do telefone sem fio. Ou como que as pessoas, ao descreverem uma imagem para uma plateia que não vê a imagem, um dos experimentos é justamente esse, tem lá uma imagem que só que está de costas para o público, tá um cartaz ali que o público não vê, mas a pessoa vê, e a pessoa descreve o que ela está vendo para os demais. E os demais descrevem a cena que eles imaginam, o que está acontecendo.
depois eles veem a imagem e, na maior parte dos casos, não reconhecem. E se alguém que ouviu a história descreve para um terceiro, alguém desse grupo, dessa turma, isso era feito em sala de aula, descreve essa imagem para uma pessoa que não ouviu a descrição e que também, obviamente, não viu a imagem, a distorção é maior. Então a preocupação deles com os boatos é quando não é campanha de desinformação ou propaganda de guerra, que é campanha de desinformação, basicamente, como se dá a distorção. E aqui nós temos alguns problemas com essa leitura desses autores. Um autor que é muito crítico a eles e que publica algumas décadas depois, um sociólogo, o Tamotsu Shibutami, autor dessa obra aqui, Improvised News, que esse, em especial, procura dizer assim, olha, não nos cabe a gente tentar só identificar a partir da psicologia o tipo de distorção da informação dos boatos, mas entender o papel deles na comunicação humana. A produção de boatos e a circulação de boatos faz parte da comunicação humana e deve ser entendida nesse contexto. E as pessoas não ficam procurando a fonte acreditável para tudo que ouvem, a não ser que elas tenham motivos para duvidar daquela fonte. E aqui a coisa começa a ficar interessante. A centralidade, pessoal, se dá nisso daqui. Padrões seguros de evidência. Isso daqui é o central. Afinal, há padrões seguros de evidência? O governo é uma fonte confiável? Os jornais são fontes confiáveis? Há autoridades, cientistas, quem quer que seja? Isso, nesse contexto, não é dubitável. Então, o exemplo clássico é a transmissão do Guerra dos Mundos pelo Orwell, que fez uma dramatização no rádio do romance do H.G. Wells e causou pânico nos Estados Unidos. As pessoas acreditavam que de fato os marcianos estavam chegando. Se vocês viram aqueles desenhos antigos do Pica-Pau, ou sobretudo do Pernalonga, onde apareceu Marvin, o marciano, ele foi uma criação por conta desse incidente da Guerra dos Mundos. Né? Os marcianos estão chegando, os marcianos estão chegando. A ideia que aparece em vários desenhos animados desses anos 50, 40 e 50, sobretudo 50, é um pouco uma homenagem a esse pânico criado pela dramatização, porque o Orwell, que é o autor o diretor do Cidadão Kane, brilhante, ele fez ao longo do dia, ele foi dramatizando, usando efeitos especiais, como se jornalistas estivessem indo a um lugar e descrevendo o que estavam vendo. Então teria caído um objeto, de manhã caiu um objeto estranho, uma hora depois estão lá os jornalistas vendo o que estava acontecendo, daí descreve alguma cena estranha e gritam como se estivessem sendo atacados, descrevem uma criatura horrenda, de 3 pés, que parecia um tanque enorme, estava saindo do buraco e disparando raios. Depois segue a descrição, uma dramatização ao longo do dia e as pessoas entraram em pânico até que, e aí entra os padrões seguros de evidência, foi interrompida a transmissão por conta do furor que isso estava criando no país e houve em várias fontes o governo norte-americano noticiou que aquilo não estava acontecendo, não havia uma invasão alienígena. Então, esse talvez seja um dos primeiros grandes fenômenos de pânico moral que ocorreram, embora não seja exatamente típico. E a lei básica do boato, falando assim parece que é matematizável, mas não é exatamente matematizável, mas há uma pretensão cientificista aqui, né? O boato é mais intenso quanto maior a importância da notícia, da informação, melhor dizendo, e a sua ambiguidade. Como assim ambiguidade? O boato só é boato. Eu coloquei aqui o rumor porque R igual a I vezes A é o modo como eles colocam no livro. Rumor igual I vezes A. Mas esse vezes aqui não é necessariamente matematizável. A ideia é da intensidade, é qualitativa mesmo. Se você tem uma informação de importância relativamente pequena, mas muito ambígua, ela torna-se interessante.
Se é muito importante e mesmo que um pouco ambígua, ela também pode ter alguma relevância. Se ela é muito importante e muito ambígua, com certeza vai circular muito. Na dúvida, passa. Na dúvida, avisa. Depois a gente descobre se é verdade, mas na dúvida, toma cuidado. É o básico do boato. Então, os exemplos podem ser feitos ad infinitum, né? Bem, e quais são as principais características, segundo esses autores mais clássicos até os anos 60 do boato? E que mantém-se para os autores que discutem isso contemporaneamente. Ele tem caráter informativo, ou seja, boato é uma informação. Ele não é em si bom ou ruim. Certo, errado, verdadeiro ou falso. O boato é, por definição, ambíguo. Ambíguo no sentido, não se sabe se é verdadeiro ou falso. Ele é uma informação tão somente. Ele pode mudar de conteúdo, isso é o que o Albert e Postman destacam muito, à medida que se espalha. Às vezes o boato aumenta. Quem conta um conto aumenta um ponto, é a velha história, né? O dito popular, que aqui nesse sentido ajuda a entender a lógica do boato. A importância da informação é maior do que o fato dela ser verdadeira ou falsa. Aqui o elemento importância também destacado pelos autores ali. Então, ela não se dispersa, ela não se espalha por ser verdadeira, ela se espalha por ser importante. E no momento que ele é validado ou falseado pela checagem de alguma natureza, a ambiguidade do boato, que é constitutiva da sua definição, deixa de existir. Sendo assim, no momento que você sabe se o boato é verdadeiro ou falso, se ele é verdadeiro, ele vira notícia. Se ele é falso, ele era apenas um boato. Ele não passou de um boato. Então, por definição, o boato só é boato enquanto ele for ambíguo quanto à sua veridicidade. Quando checado, ele deixa de ser boato. E a ideia de, era apenas um boato, não passou de um boato. Então, não era uma informação falsa. Era um boato. Você parte da ideia que as pessoas só, pela definição e pelo fenômeno social em si, as pessoas só compartilham boato se elas não sabem se é verdadeiro ou não, mas que aquilo é importante o suficiente para causar alguma comoção e dispersão da informação. Então, claro, isso não é uma categoria suficiente para a gente pensar no que nós vamos discutir. Eu gosto muito dessa definição, desse quadro, na verdade, do livro Legend and Belief, da Linda Deck, que eu não estou enxergando aqui para ver, mas eu mostro para vocês na aula amanhã. E o livro dela nos apresenta o seguinte, pessoal. Uma passagem do Lauri Ronco, que é um folclorista. A Linda Degg foi uma das mais importantes folcloristas do século XX. Ela faleceu com mais de 90 anos e tem uma obra extremamente extensa. E foi uma das principais orientadoras e professoras do sujeito que criou o termo lenda urbana, que também é um folclorista, também é um pesquisador, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, aqui eu vou usar o mouse para apontar para vocês algumas coisas. Primeiro, essa escala do ronco é interessante porque, embora ela seja metrificada aqui, isso aqui desconsiderem os números. Isso aqui não é mensurável, não é o propósito dele. E isso, ele está discutindo aqui gêneros narrativos. A discussão do folclore é muito próxima da literatura. Não à toa, aquele texto que eu deixei para vocês na pasta é da área de letras. E, digamos assim, não é nem história oral, mas é de letras em termos de contos, oralidade. O folclore está muito próximo disso. E talvez no Brasil ainda seja uma das reminiscências dos estudos de folclore lá dos anos 40, antes da sociologia e antropologia um pouco tomarem conta do campo do ponto de vista epistemológico. E aqui, esse eixo Y é do factual ao fabulado, ou seja, do mais atinente a o que poderíamos pensar como verificável ou empiricamente observável. Você pode ir lá e ver que a coisa aconteceu. E no outro extremo, o mais fabulado, o mais ficcional, propriamente dito. Por isso que aqui nós temos história
e aqui é o estereótipo da história, ou seja, a história típica, e aqui o conto de fada no outro extremo. Da mesma forma, nesse outro lado aqui, do eixo X, nesse quadrante, vocês vão ter história sagrada, a imagem do ídolo. Então, quando a gente pensa em história sagrada, notem, estamos entre a fofoca e a crença. O extremo da história sagrada, vocês podem pensar os textos bíblicos, o Corão e outros textos sagrados. Ah, mas aconteceu essa história. Ela é conhecida. Ela é um ídolo, ou seja, ela entra no que os folcloristas chamam de belief legend. É uma lenda que demanda crença, uma lenda de fé. Então, todas as histórias bíblicas, não apenas que constam no texto, mas do modo como elas são narradas na oralidade, seja de pastores presbiterianos, seja de pastores neopentecostais, seja de párocos católicos, seja outras fábulas, digamos, belief legends, que vocês podem ver evocadas quanto ao Buda ou quanto a outras figuras emblemáticas nesse sentido. Vocês não têm lá textos ou documentos que comprovem isso. Nós não estamos no componente da, da crônica. E aqui o interessante: partimos da memória para o boato, e do boato para a fofoca, e por fim, a crença propriamente dita. Historiola, exemplo, esses daqui são menos típicos para nós. É interessante só que, digamos, o mito é muito mais extremo, que seria para além da lenda santa, né? Saints Legend, Belief Legend. Também tem a Belief Legend é algo mais possível. É uma parábola contada, não necessariamente com milagres, algo que tem uma lição, que reporte alguma moral, de alguma crença, de algum sistema moral. Já a Saint Legend já é uma coisa muito mais próxima de, digamos, Beowulf, ou as histórias do Hércules, ou aquilo que é narrado na Odisseia. A própria mitologia, né, é toda composta disso, seja grega, seja celta, seja a mitologia nórdica. Se vocês quiserem, peguem a mitologia nórdica do Neil Gaiman, que é muito interessante. Tem até a versão história em quadrinhos, não sai em português ainda, mas é muito divertido, né? E que conta algo sobre isso que é um pouco moda, ninguém sabe direito porquê, que são os deuses nórdicos, Loki, Thor, talvez por conta da Marvel um pouco, mas não apenas. Mas não as referências ficcionalizadas via Marvel disso. E, bem, necessariamente o mito, não se espera que você encontre o mito no cotidiano, e ele serve mais para você pensar a partir dele como um critério para ação, ou para a própria moralidade, do que necessariamente algo que aconteceu ou que poderia acontecer com qualquer um. E o conto etiológico ou conto de fadas, aqui um pouco assim, conto de fadas necessariamente não tem moral da histórica, conto etiológico tem, mas está muito próximos também. Enfim, isso é interessante para a gente conseguir situar um pouco essas diferentes formas de contar histórias. Quando fala assim, gêneros narrativos, está se falando disso. Diferentes formas de contar histórias. E como que isso entra para nós naquilo que nos interessa mais? As lendas urbanas. Eu apresentei esse quadro anterior para vocês não como curiosidade, mas porque a ideia de lenda urbana ou lenda contemporânea é diretamente vinculada ao que a gente vai discutir daqui a pouco, que são as chamadas fake news. Então, em 2017, houve um encontro publicado depois em 2018, que originou 2 volumes de uma revista, da revista norte-americana da Sociedade de Folclore, em que os folcloristas ficaram muito perplexos, porque eles viram, olha, as pessoas aqui estão falando de fake news como se fosse uma coisa nova, ou como se não fossem lendas urbanas, o que está se discutindo. E a discussão sobre teorias conspiratórias, que também geralmente passa ao largo da discussão folclórica, então que eu vou retomar um pouco mais ao fim, mas me atendo aqui na definição.
partindo desse livrinho ali, que é um maravilhoso e incomprável dicionário de folclore, uma enciclopédia, a versão mais recente dela, e é maravilhosa, tem verbete para quase tudo que vocês imaginarem. Lendas contemporâneas, segundo esse verbete, são principalmente narrativas seculares não sobrenaturais, que estão no mundo real. Ou seja, lembrem lá das fábulas, dos mitos. Não, é mundano. Lenda urbana é mundana, é contemporâneo. Contemporâneo, porque ela não necessariamente... O urbano, eles preferem falar em lendas contemporâneas. Os folcloristas usam a expressão contemporary legends, embora o termo originalmente empregado para descrever isso, no início dos anos 80, pelo Brabant, tenha sido o Urban Legends, em oposição a Rural Legends, não, em oposição a Legends, simplesmente, lendas. Só que não fazia muito sentido falar em rural ou urbano, porque, bem, enfim, todas as sociedades são majoritariamente urbanizadas, mais de 70%, 80% da população mundial vive em zona urbana. Então, não faz muito sentido essa designação lenda urbana. E aí se pensa, elas são lendas próximas do nosso tempo, não são lendas de um tempo distante, como na maior parte dos casos. Não são os feitos lá de um santo, ou de um Hércules, ou de um Jesus, ou de quem quer que seja. Uma coisa, e geralmente sobrenaturais. São mundanos, por isso seculares, não sobrenaturais, estão no mundo real. Pode acontecer com qualquer um de nós. Contadas como se tivesse acontecido recentemente, por isso contemporâneas, elas tratam de indivíduos comuns em lugares familiares e retratam situações que são percebidas como importantes pelos narradores e ouvintes. Como tal, elas descrevem situações, eventos comuns e plausíveis, embora frequentemente com uma reviravolta em comum. Essa mundanidade dá às lendas contemporâneas uma qualidade única que as diferencia das lendas em si. Então, há uma outra definição, não vou entrar aqui nos pormenores, da lenda propriamente dita. E, bem, nós temos alguns exemplos que nos ajudam a visualizar um pouco melhor a situação. O Caroneiro Fantasma, aqui está o livro do autor, o Jan Harold Brabant, que é o folclorista. Essa é uma edição, paperback, baratinha, é daqueles que tem preço, né, $17, até que é carinho. Ele é só um livro que tem uma pequena passagem inicial que explica do que se trata e depois lendas. Explica lendas performativas, do jeito como são contadas, e eles partem muito da narrativa oral da lenda. A gente está nos anos 80, né? Até que começam a aparecer algumas que são especialmente interessantes, como a Lights Out, que é uma que chegou a sair em jornal no início dos anos 90. Não apague as suas luzes. Se um outro carro estiver vindo na sua direção, no sentido contrário, e piscar o farol, apagar a luz, não apaga a luz. Se tu apagar a luz, quer dizer que tu topou ser a vítima, e isso é um ritual de iniciação de gangue, em que eles vão ir atrás de ti e vão te matar. Se tu apagou a luz, tu aceitou. Da onde que saiu isso? Foi enviado por fax. E aí acabou chegando no jornal e noticiaram. Até que começaram a noticiar. Não se falava viralizar, não existia esse termo à época. E o que acabou acontecendo é que se descobriu que não tinha acontecido isso em lugar nenhum. Depois de algum tempo, alguns meses, um ano, chegou no FBI, foram atrás, foram fontes, e não tinha acontecido. E, bem, então foi um dos casos que se celebrizou e aparece depois. Esse é o livro inicial, ele publicou vários outros. Um deles foi esse, Bom Demais para Ser Verdade. Aí vocês têm o famoso crocodilo do esgoto, né? A ideia de que as pessoas jogavam o crocodilo fora, davam descarga, porque tinham comprado crocodilo de estimação. Onde é que vende crocodilo de estimação? Não faz nem sentido pensar nisso. E várias outras coisas. A velhinha que botou o gato por acaso no micro-ondas, ligou, um bebê numa outra versão. Nada dessas coisas aconteceram. Eventualmente, uma que outra até tem alguma evidência
ou acontecer em algum lugar. Mas na maior parte dos casos, e aí é interessante, né? Esse daqui já é um livro mais. Esse daqui tem o mesmo preço desse aqui. Então são bem diferentes. Porque esse daqui o autor já era célebre, né? É um senhorzinho, aparece aqui a fotinho dele, já é bem idoso. E é um tremendo pesquisador, compilador desse tipo de lendas. Ele bateu muita perna nos Estados Unidos, ele tem um dicionário de folclore norte-americano organizado por ele, extremamente detalhado, mas ele é mais conhecido por esse tipo de obra para o grande público e que, enfim, publicava, dava dinheiro, a pessoa tem que pagar as contas, né, pessoal? Ninguém está julgando ele aqui. Mas ele usa esse termo, lendas urbanas, que acabou caindo no gosto do grande público. Algumas mais conhecidas, essa do namorado morto, até teve uma versão dela aqui em Santa Maria que andou circulando em 2016 para 2017 por WhatsApp, de que um rapaz teria parado o carro ali perto, na serra, perto da Polícia Rodoviária Federal, e parou o carro e disse que estava muito apertado, estava voltando uma festa. Disse para a namorada que estava no carro: espera aí que eu vou ter que ir ali, eu bebi demais, eu vou ter que dar uma aliviada na bexiga ali. E ele não voltava, ele não voltava. A moça viu a viatura da polícia passando, chamou. Daí foram atrás, viram que ele estava cavando um buraco. Não se sabe de onde tirou a pá, mas estava cavando um buraco, provavelmente porque ia matar ela e jogar no buraco, né? Essa era a versão que circulou no boato do WhatsApp, aqui em Santa Maria. A versão original é que era algo parecido, só que do tipo, os namorados ouviam uma. Eles estavam num carrão, Cadillac, né? Aqueles grandões, e foram para algum ermo para namorar. E aí ouviu um barulho, o rapaz saía, dizia para ela se esconder no carro, que ele ia ver o que, que era. Ela se escondia e depois ela só ouvia uma coisa pingando e roçando no teto do carro. E ficava lá, estática, até o amanhecer, sem conseguir dormir, paralisada, de medo, até que chegavam lá policiais, outras pessoas, varia de acordo com a versão, e tiravam ela do carro, achavam ela, e diziam: não olha para trás. Claro que ela, muito Orfeu, olha para trás e vê que está o rapaz. Uma das versões é pendurado num gancho, pingando sangue, e com o pé roçando no teto do carro, a outra versão é simplesmente enforcado, que ele teria se matado. Bem, essa é a lenda do namorado morto. E assim, variações. Devem ter ouvido alguma coisa desse tipo, depois comentem em aula. Uma que eu acho interessante de apresentar, porque eu mesmo vi ela em 98 no mural do Xerox, onde a gente fazia cópia dos textos para a disciplina. Todos os meus colegas na época viram isso também. Podem perguntar para aqueles colegas do departamento que vocês sabem que foram meus colegas à época, professor Arthur, professora Mari. Reason to Not Party Anymore, a ideia de que a pessoa tomaria um Boa Noite Cinderela, do tipo, toma cuidado se uma moça muito bonita, um rapaz muito bonito te oferecer uma bebida, porque tu vai acabar tomando um Boa Noite Cinderela e vai, ou seja, vai colocar ali um comprimidinho esfarelado na tua bebida, que vai fazer com que tu fique com sono e amnésico, não vai lembrar do que aconteceu. Vai acordar numa banheira com uma cicatriz com pontos, né? Porque tiraram os teus dois rins, roubaram teus rins, e a banheira cheia de gelo, é a imagem que está ali, né? A moça está com uma cicatriz aqui na altura do rim, banheiro cheio de gelo, e um bilhete dizendo para ligar para emergência, porque ela está sem os rins. Então, se ela não ligar, fica um telefone de discado do lado, né? E a história que contava no Xerox era mais ou menos essa, assim: tome cuidado, não aceite drinks, não aceite bebidas. E aí, claro que a gente pode observar que há uma moralidade nessas lendas, né? Não é à toa que as duas fazem alguma referência a sair, festa, jovens, toma cuidado com quem tu faz festa, toma cuidado, não vai para lugares ermos com um namorado, porque pode ser perigoso, e nos dois casos visando moças, né? Essas são algumas das mais típicas e que são algumas das mais recorrentes. Obviamente vocês podem depois observar
outras, várias, que são discutidas como lendas urbanas, mas aí tem mais a ver com lenda assombração, loira do banheiro, a faca dentro do boneco do Fofão, a boneca demoniada da Xuxa e várias outras. Se vocês procurarem na rede, vocês vão achar esse tipo de lenda, que não é exatamente lenda urbana, é uma outra coisa, mas é chamada de lenda urbana. Não é exatamente nessa designação folclórica. Né? Existe um caso santamariense, que foi da besta do ácido, que eu acho interessante resgatar. Aconteceu em 67, que alguém atacava pessoas com ácido enquanto elas dormiam. Respingava ácido na cara das pessoas. Isso aconteceu por um tempo, e cerca de um mês, vários incidentes, e sumiu, nunca descobriram quem era, e acabou ficando assim muito emblemático, tanto na cidade quanto no Rio Grande do Sul. Durante décadas se falou disso, e volta e meia voltava essa imagem da besta do ácido. Se vocês perguntarem para pessoas, moradores mais antigos de Santa Maria, certamente vão mencionar isso para vocês, pessoas na casa de 60, 70 anos, que ouviram falar ou conheciam, que era meio que um papão na cidade. E o que é engraçado é como esse tipo de incidente que aconteceu, há outros, né? Pelo Brasil afora vocês encontram outros como esse, que originou um TCC em jornalismo, que é o Corta-Bundas, o Maníaco, do José Walter. Isso aqui é uma história em quadrinhos, que é um TCC, muito interessante, foi desenhado pelo próprio autor, e ele conta a história do TCC e das entrevistas dele. Então, falando dos incidentes, do caso, tem a reprodução de algumas... esse daqui não tem matérias. Tem um outro desse, que é uma ficção, que no final tem as matérias. Ele vale porque tem as matérias do jornal da época, ao final. De fato, aconteceu. Era um sujeito que dizem ter pego alguém lá que teria sido quem atacava com navalha moças que estavam dormindo. Se estivesse dormindo de bruços ou tivesse uma rede, ele passava a navalha nas nádegas de moças jovens e retalhava. Retalhava. E, e é isso. Ah, mas e por quê? Bem, teve uma comoção. No caso de Santa Maria, não, porque foi mais curto o período. O corta-bundas agiu por mais de 2 anos no Ceará, e as pessoas ficavam com medo e botavam panela nas portas e nas janelas, e quase lincharam um sujeito que estava andando à rua, que achavam que ele era o corta-bundas. O que esse cara está fazendo andando de noite na rua? Enfim, vale a pena para quem tiver curiosidade essa obra. Não é muito citada, e há vários outros casos similares pelo Brasil afora, que não são exatamente boatos e geralmente, às vezes, incidentes mesmo, e em alguns casos que podem originar coisas como essa. As lendas urbanas, nesse caso específico, dos flanelinhas que borrificavam ácido em vidros de carros no semáforo. Isso é que eu tirei do boatos.org, por isso que tem esse hashtag boato. Eu recebi uma versão dele em 2011. Ele até hoje está circulando, hoje em dia bem menos, até 2016 ele circulou mais. Inicialmente circulava por e-mails, depois por WhatsApp. Hoje em dia eu não sei, mas a ideia seria essa, de que geralmente o texto dessa lenda dizia a respeito, isso aqui é tipicamente lenda urbana, perto do Shopping Novo, na rua Presidente Vargas, toma cuidado que tem lá uns flanelinhas pedindo para limpar o teu vidro, não abre o vidro, se abrir eles vão esguichar ácido em ti e pegar tua carteira, pegar o teu dinheiro. E dizia isso por quê? Porque alguém não teria aberto o vidro e um flanelista teria esguichado no vidro, e o vidro teria ficado meio derretido ao chegar no prédio lá onde morava a pessoa, com carro, classe média, chegando no prédio. O porteiro teria apontado, a pessoa viu que estava derretendo o vidro, marcado pelo ácido, daí tem toda uma descrição. Bem, primeiro, vidro não derrete com ácido, não deforma com ácido, não acontece nada com ácido em vidro. Basicamente é por isso que se bota ácido, sobretudo o ácido clorídrico, que é o que estariam usando ali, ou sulfúrico, tem as duas versões, em vidro.
E, no entanto, em plástico, sim. O plástico não resiste. Então não faz nem sentido se parar para pensar 5 segundos sobre isso. E na dúvida, tem várias outras, eu não vou mencionar aqui, ainda mais na pandemia agora. Tem pessoas se vestindo de enfermeiro para entrar nos prédios, não abre o prédio. Estão gangues agindo. Na dúvida, liguem para o 190 e perguntem: houve alguma ocorrência de. E aí descrevam o que está dizendo que está acontecendo. Vocês descobrem se de fato isso é só mais uma lenda ou de fato há alguma ocorrência. Eu digo isso porque houve até matérias em jornal, em telejornal, divulgando o boato logo no início da pandemia. Esse de que haveria gangues agindo. E não havia gangue nenhuma, não houve ocorrência policial nenhuma desse tipo. De pessoas se passando por enfermeiro que diziam que ia aplicar vacina da Covid como teste, ou teste da Covid, o início era teste, depois era vacina. E na verdade eles querem só entrar na tua casa e te roubar. Não faz nem sentido isso. Vai se entrar em casa de alguém com pessoas dentro para roubar as pessoas. Até pode acontecer, mas não é nada típico assim. Não é uma ação coordenada de grupos criminosos. Não faz sentido, pessoal. E o que foi curioso é, nesse caso, suspeito de ataques com ácido em Porto Alegre é preso no Paraná. O sujeito, olha a descrição, preso, residia em Curitiba e relatou informalmente à Polícia Civil que pretendia convencer a ex-mulher a se mudar para a mesma cidade, ao fazê-la crer que a capital gaúcha não era segura. Sim, ele, de fato, atacou pessoas com ácido e, detalhe, ele é o suspeito. Ele admitiu que fez, mas é o suspeito. Era um sujeito de classe média que namorava uma moça que morava em Porto Alegre. Ele queria que ela se mudasse para Curitiba e ele começou a atacar pessoas com ácido em Porto Alegre para que tivesse notícia circulando para dizer: viu como é perigosa a cidade? Não, perigoso era ele, não a cidade. Não por isso. Mas enfim. Às vezes tem esse tipo de mimetismo, copycat, como eles usam na expressão americana para quem imita crimes com base em lendas ou com base em outros tipos de relatos. Depois eu descrevo outros. E bem, isso tudo, pessoal, claro, esse caso é mais contemporâneo, e o caso dos flanelinhos já estou descrevendo que ele circulava por e-mail, depois WhatsApp, mencionei uma outra lenda. Os pesquisadores, inicialmente, quando falavam em lendas urbanas, eles estavam pensando muito mais no contexto analógico do que as pessoas falavam umas com as outras, eventualmente preocupados com isso ser noticiado por telejornal, jornal, rádio. Hoje em dia a coisa é bem mais complicada. Um dos trabalhos que já fez um levantamento desse tipo, e os folcloristas são muito resistentes, tanto os europeus quanto os norte-americanos. Agora que eles têm se aberto mais para as pesquisas que não são com fontes orais diretas. Eles eram muito resistentes até pouco tempo a pesquisas com base em redes sociais, seja Facebook ou ainda mais aplicativos de comunicação como o WhatsApp. Mas agora, por motivos óbvios, isso deixou de acontecer. Eles começaram a fazer pesquisa com isso também, embora seja difícil levantar as fontes. E, bem, e aqui eu entro nos dados, que a gente vai ver depois o Digital Report direitinho, o detalhamento, mas eu aponto alguns aqui. Uso de mídias como fonte de notícias. Mídias digitais, né? Do total de usuários da internet, aqueles que dizem usar diferentes tipos de e-mail. Mídias online, incluindo mídias sociais, 82% do total de pessoas que em 2019 usava. Há dados mais recentes? Mas eu peguei os de 2019 porque eles falam de elementos que nos interessam aqui. Mídia impressa, lembre que eu mencionei lá para vocês que o auge tinha sido nos anos 50, hoje em dia não é 32%, e ainda menos hoje em dia, agora está em 29%, se não me equivoco. Rádio ainda existe, mídia impressa ainda existe, mídias sociais 50%, televisão ainda 70% e 82% mídias online de qualquer tipo, incluindo Facebook. Se a gente pega dados brasileiros, isso é bem mais expressivo. As mídias sociais são mais usadas, mas há dados divergentes, o que é interessante. Consumo de mídias online por país. A mesma ideia aqui do total de usuários da internet, e a penetração é superior a 70%, no caso específico do Brasil, pessoal, da internet.
Então, a ideia de exclusão digital, hoje em dia ainda existe, o acesso não é o mesmo, mas há algum acesso. A boa parte da população brasileira adulta, pela quantidade de... pelos levantamentos do Digital Report, como eu disse, eu vou mencionar depois e explicitar isso mais detalhadamente para vocês. A média mundial é 82% de consumo de notícias pelo meio online, 87% no Brasil. Mas isso não é o mais importante. O que é interessante é isso aqui. Mídias sociais como fonte de informação. Está em torno de 50% na média mundial. México, África do Sul, Bulgária, Chile, Malásia e Argentina, Grécia, como outros que usam muito. E o Brasil está acima dos, em torno de 65% aqui, os que usa bastante. O dado de 2021 ainda mais. É que nem todos esses dados são reproduzidos nos outros reportes, por isso que eu não estou usando os de 2021. Pagamento por notícias digitais, esse é um dado que só teve em 2019. Isso que é curioso. Por que as pessoas pagam por notícias digitais? Pagam do tipo uma assinatura de um jornal, de uma revista digital, algo do tipo. Porque querem uma fonte editada ou creditável. Lembram lá do critério do boato? Padrões seguros de evidência? Estão se buscando padrões seguros de evidência. Na média, não há uma preocupação muito grande com isso, é 13%. No Brasil, é quase o dobro. Suécia, Turquia e Noruega é mais, em torno de 34%. Mas o que é mais interessante é o nosso próximo dado aqui. Preocupação com fake news na internet. O Brasil, disparado, é o país onde 85% das pessoas nesse levantamento indicaram ter preocupação com fake news. E o que eu acho mais interessante é, isso em 2019, pessoal, logo depois das eleições de 2018. Se 50% da população, ou pelo menos dos votantes, votaram no candidato que venceu a presidência e que tem toda uma controvérsia com fake news, embora ele acuse a imprensa de fazer fake news e é acusado de divulgar as tais das fake news, nós temos aqui o dado evidente para vocês de que temos que definir esse termo. Porque tem gente falando de fake news em sentidos muito diferentes no Brasil e todo mundo está preocupado com isso. Seja as fake news da grande mídia, a chamada grande mídia, ou as mídias tradicionais, seja as fake news das mídias alternativas ou das redes sociais. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque a disciplina de pesquisa em mídias eu vou falar de mídias digitais. Não, pessoal. Porque esse é o dado de 2004 e 2020. Em cerca de 15 anos, pouco mais de 15 anos, nós passamos de 1 milhão para 2 bilhões e 800 mil pessoas usando o Facebook, especificamente. Então, quando a gente fala de um algoritmo de expansão exponencial e que visa aumentar, tipo, temos um Brasil por ano de usuários a mais. Em 2020 foi mais, esse dado aqui inclui até o final do ano de 2020. Vocês notam que o salto foi maior, muito provavelmente por conta da própria pandemia, que agudizou esse aumento que já era muito expressivo. E a discussão é, no mínimo, preocupante. Ou seja, isso muda o ecossistema da informação. Isso muda o modo como as pessoas se informam, como as pessoas se comunicam e como as pessoas se posicionam, como elas constituem opiniões, as suas próprias fés, ou a fé, como crença organizada, e o próprio discurso científico, epistemologicamente fundado. É aqui que a gente começa a entrar no debate. Como vocês estão vendo, já está dando 1 hora e ainda tem bastante coisa para a gente discutir. Vamos então para as fake news. O que são, afinal, as fake news? Informações que se contrapõem ou servem de indicador negativo à posição política adotada por alguém, é um dos sentidos usado. Tu diz que é fake news o que o outro faz. É muito parecido com o sentido dado pelo Destutt de Tracy à ideologia. Se vocês procurarem lá o que é a ideologia da Marie-Louise Chauí, vocês vão ver que há um texto clássico. Durante a Revolução Francesa, ideologia era um xingamento para dizer ideologia é aquilo que o outro, o meu opositor político, defende. O que eu falo é verdade. Aquilo lá é ideologia.
não tem a ver com o conceito de ideologia marxiano, que é uma outra discussão, embora ele também tenha um componente de falsidade, pessoal. Então, fake news parece ser uma ideologia com uma nova roupagem, ou com um novo verniz, ou um sucedâneo de ideologia. Ninguém fala agora, isso daí é ideológico, isso daí é ideologia. Não, isso é fake news. É interessante o modo como os sentidos modificam-se. Mentira disfarçada de notícia. É um outro sentido usual. Por fim, boato malicioso, potencialmente danoso a pessoas ou instituições. E aí a gente entra nas definições. Elas são da Claire Wardle, elas são uma convenção. Ela mesma, a Wardle, diz: isso daqui não é final, isso daqui eu fiz numa noite que eu estava preparando uma fala sobre desinformação. E ela é doutora em comunicação, ela já tinha uma agência de fact-checking que originou, que é o First Draft News, que fazia checagem de dados e acabou capitaneando uma série de iniciativas ao longo de 2016 e após. Hoje em dia é uma das maiores autoridades no assunto. Mas não avançou muito além da categorização dela, não. Que é boa. Não é final, mas é boa. Sátira ou paródia? É um tipo de desordem informacional. E aqui desordem, pessoal, é transtorno ou desordem. O termo em inglês é disorder. Ele é usado para classificação de doenças. Nas classificações da CID se fala em disorder. Nas classificações do DSM, que é para transtornos mentais, também se fala em disorder. Sátira ou paródia? Por que entra aqui? Por isso que tem aquela cara do bobo da corte ali. Ela não possui intenção de prejudicar, mas pode enganar. Quem um dia não leu uma notícia e pensou que era do sensacionalista? Um jornal isento de verdade. O sensacionalista é o melhor exemplo. É sátira. Ele diz na chamada que é humor, não é notícia. Mas é humor feito como se fosse notícia. Ah, mas é esquerdista. Não, é sátira. Só que a gente tem uma série de. Desde que existe o sensacionalista e nos últimos anos, ele tem como talvez um dos maiores competidores o próprio Estado brasileiro na figura do seu governo. Então, enfim, isso eu não estou fazendo juízo pessoal, é porque de fato há várias notícias que às vezes a gente fica pensando, tá, mas como assim foi negado um financiamento fundamentando tecnicamente a negação de um financiamento para um evento de música com base em Deus? Como se o Estado brasileiro é laico? Isso poderia ser uma notícia sensacionalista, mas é uma notícia da última semana agora. E o último dado é que quem vai financiar é o Paulo Coelho. Se comiserou desse bloqueio de acesso à Lei Rouanet para o Festival de Música, que a justificativa é porque o festival dizia que era pela defesa da democracia antifascista. Ele dizia, não, a minha condição para eu financiar esse evento é que ele continue sendo pela democracia antifascista, que foi a justificativa dada para não fazer o financiamento, que segundo a Funarte, a música só deve servir para glorificar a Deus. Basicamente foi esse o argumento técnico. Enfim. Sátira ou paródia, então, seria uma forma de desinformação. Os exemplos que eu vou dar para vocês depois fazem um pouco mais de sentido porque são mais históricos. Acho que ajudam um pouco a pensar. Conteúdo impostor, aqui quando toma o lugar daquele que seria o que está em questão. É uma imitação de fontes genuínas. Conteúdo impostor você acessou uma página a partir do e-mail que emula a página do seu banco. Ela quer roubar seus dados para fazer saque. Isso é conteúdo impostor. Isso é desinformação. É enganar você. Ou mesmo do tipo, quando aparecem aqueles banners, às vezes você está procurando os mais diversos tipos de informação e aparece um banner ali que diz, clique aqui, ou tem uma caixinha com X num lugar ali, e você clica na caixinha com X, ela não é o fechar a janela, ela é abrir outra. Mas ela te leva a clicar lá e te engana, fazendo tu acreditar que está fechando quando abre uma nova aba. Isso que hoje em dia é bem mais simples. Antigamente tinha uns loops de abertura de aba que travava o computador, era terrível. Conteúdo enganoso. Aqui o termo original é misleading.
O conteúdo que leva você ao erro, mesmo que ele não tenha intenção de levar ao erro. Por isso é que é uma pista e um desvio. É um uso enganoso de informações para enquadrar um assunto ou pessoa. O enganoso aqui é misleading. Então, erro o alvo, mas tem a intenção de acertar. Necessariamente, esse misleading content, o conteúdo enganoso, ele não é intencional por definição. Aqui nós temos um problema na língua mesmo. No original inglês faz mais sentido do que no português. Enganoso, dificilmente alguém que está enganando não quer enganar. Conteúdo fabricado, um novo conteúdo totalmente falso, criado para enganar e prejudicar. Aqui é totalmente intencional. Falsa conexão, quando a manchete e a imagem não possuem relação com o conteúdo. Bem, a manchete diz uma coisa, a matéria do próprio texto da manchete não diz a mesma coisa que a manchete sugere. Então, isso vocês veem com os mais diversos... o famoso clickbait. Tem lá uma manchete que diz, revelado agora a verdade sobre o que quer que seja. E aí tu vai ver, e não, era uma verdade já conhecida. Ou, tipo, não tem nada novo naquela notícia. Mas é uma manchete bombástica, que é para tu fazer clicar e tu ficar dedicando teus segundos. É uma estratégia de economia da atenção. Conteúdo manipulado, informações e imagens são manipuladas para enganar. Bem, aqui vocês têm os mais diversos exemplos, depois eu mostro alguns. E falso contexto, quando algo verdadeiro é compartilhado com informações contextuais falsas. Por exemplo, dizer que o Drauzio Varela fala que a Covid é só uma gripezinha. Olha, ele pode dizer isso, ele pode ter dito isso no início de fevereiro do ano passado, quando sequer a OMS ainda admitia que havia uma pandemia de Covid, que era uma coisa realmente importante, preocupante para o mundo. Mas, colocando isso fora de contexto, ou a pessoa fazer uma foto hoje, assim, no meio de um grande grupo de pessoas, uma festa ali, bebendo, feliz, e não botar TBT embaixo. É problemático. Agora, talvez um pouco menos, porque a despeito de estarem morrendo mais de 1.500 pessoas por dia por conta da pandemia, as pessoas sentem-se mais seguras. Em alguns contextos, fazem lá a festa, todo mundo fez teste para entrar, ninguém tinha Covid, enfim, tem uns eventos excepcionais aí. Mas isso seriam alguns exemplos falando. Agora eu vou apresentar uma sistematização um pouquinho melhor. Essa é de 2017, de um documento feito para pesquisa sobre e orientação em termos internacionais, assim. Foi uma encomenda feita para Wardle e outros pesquisadores sobre desordem de informação. E aqui eu usei os mesmos ícones para apresentar para vocês. Uma coisa é o que visa prejudicar, necessariamente, que é o que ela descreve como malinformation. Eu não traduzi porque daria muito problema a tradução, muda muito o sentido. E não tem tradução precisa, a gente teria que criar neologismos. Então, vazamento, assédio e discurso de ódio. Prejudica, causa transtorno, causa constrangimento de toda a ordem e não tem nada de necessariamente falso. O vazamento não precisa ser falso, ele pode ser parcial. Vocês conhecem um certo caso recente no Brasil de mais de 50 horas de escuta feito por ordem judicial que foram vazados alguns poucos minutos que, fora do contexto, produziam a impressão de atitude suspeita por parte de um ex-presidente que estava sendo indicado a cargo de ministro e acabou não assumindo o cargo por conta disso. Então, aquilo ali é um exemplo claro do vazamento. Era verdadeira a fala. Estava lá. Agora, por que foi vazado aquilo e não às 50 horas? Enfim. Mas isso tudo visa prejudicar. De fato, a intencionalidade aqui. No caso da falsidade sem intencionalidade, a misinformation, a falsa conexão, que necessariamente pode ser feito por alguém que tem pouca perícia em elaborar a manchete, afinal, quem lê a manchete vai se sentir enganado, tipo, essa manchete não tem conexão com o texto, então é um problema, pode até funcionar como clickbait, mas acaba diminuindo a credibilidade do site, do jornal, da revista que usa esse tipo de artifício.
E o conteúdo enganoso, como eu já mencionei, é misleading. Ele necessariamente não tem intenção de enganar. Alguém pode estar falando aquilo porque acredita que é verdadeiro. Vocês leem lá no livro-texto de biologia que a língua tem diferentes lugares na língua que percebem sabores diferentes. Vários de vocês devem ter visto isso já, estudado isso, deve ter caído em prova, devem ter lembranças não muito agradáveis disso. Bem, não é verdade. Isso é baseado num artigo já há várias décadas que caiu em descrédito, assim como a teoria do XYY, supermacho, o síndrome de supermacho, se estuda em biologia, que ainda dizem em alguns livros textos que leva a maior cometimento de crimes. Não, não leva a cometimento de crime, é correlacionado. Correlação não é causalidade. Então, há muitos exemplos de pessoas que às vezes não conhecem a fundo um campo e que acabam induzindo a erro e cometendo erro sem intenção de errar. Acreditam que estão informando, mas na verdade estão desinformando. E no meio da desinformação, que é o que a Wardle prefere usar essa palavra para descrever, que é falsa e tem intenção de prejudicar. Falso contexto, conteúdo impostor, conteúdo manipulado e conteúdo fabricado, tudo isso é feito sabendo o que se está fazendo. Há alguma intenção. Seja favorecer politicamente alguém, economicamente, ou produzir mais cliques, alguma coisa nesse tipo. Mas é desinformação propriamente dita. E não por acaso é o tipo da coisa que interessava ao Allport e o Postman, lá naquele trabalho que a gente discutiu uma hora atrás, quando eles estavam estudando desinformação por parte dos nazistas dos Estados Unidos. E várias outras campanhas de desinformação ao longo da história. Vocês têm exemplos maravilhosos no texto do Shibutami. Pena que não tem uma tradução, são só textos mais contemporâneos, mas em algumas passagens do livro que eu deixei ele para vocês, pessoal, que eu nem citei aqui, mas esse do Geno Kapferer, vocês veem, provavelmente vocês não vão ler para aula, porque se vocês estão assistindo esse vídeo, porque eu tive que escanear parte dele, então ele não estava sendo mais editado, não há uma obra de acesso, então para finalidade didática eu fiz cópia para vocês digitalizada ali de parte do texto. E, bem, vocês encontram ali alguns exemplos que ajudam também a ilustrar isso. Eu vou agora rapidamente apresentar alguns dos exemplos de desinformação para vocês. Primeiro, falso contexto. Essa foto é a foto original. Isso daqui circulou ano passado, promovido por um deputado federal que casualmente tem uma relação de parentesco bem próxima com o nosso presidente da República, dizendo que 4 pacientes foram curados em São Paulo com o uso de hidroxicloroquina. Isso foi uma das primeiras matérias defendendo o uso da hidroxicloroquina para cura da Covid. Curados em São Paulo de Covid. Isso aqui é de matéria de aproximadamente um ano atrás. É de junho, meados de junho do ano passado, isso aqui circulou. Circulou a partir desse período. Né? E a foto original estudo do Hospital em Porto Alegre aponta que o maior tempo de visita em UTIs traz benefícios a familiares e pacientes. Tipo, isso é uma familiar visitando um paciente no UTI. Não tem nada a ver com o que diz nessa outra matéria e também não houve evidência de que houve cura. Do tipo, as pessoas tomaram cloroquina, as pessoas se curaram. Isso é correlação. Isso não é causa. E não teve nenhum estudo que demonstre causalmente relação entre o uso desse medicamento e cura de Covid. Até porque não existe... não é medicamento antiviral para início de conversa. Desinformação, conteúdo impostor. Esse é um site de fact-checking, o Aos Fatos. E durante um certo período, em 2017, criou-se um jornal Aos Fatos. Quando você pesquisava no Google, Aos Fatos, você caía no site do jornal Aos Fatos, que era um jornal de desinformação. Tipo, Ricardo Boechat teria informações sigilosas sobre Adélio Bispo, afirma jornalista.
Isso é de 2018. Até 2018 o site durou. Ficou, acho, quase um ano no ar, até conseguirem derrubar. Sérgio Moro quer obrigar presos a trabalharem para pagar despesas de presídio. E vocês veem, tem uma orientação política bem clara e, assim, não há nenhuma factualidade em nenhuma das matérias aqui apresentadas. Eu diria que talvez vocês encontrem algo muito parecido num tal do jornal A Cidade Online. Eu não sei se não é do mesmo grupo que criou esse jornal aos fatos. Mas, enfim, pelo menos deixou de existir o site impostor, né? Desinformação, conteúdo manipulado. Aqui é uma questão de perspectiva. A imagem do príncipe William fazendo um gesto obsceno para o público, quando aparece ser isso, quando visto de frente vê que ele está mostrando um outro gesto, mas que pelo ângulo parece ser obsceno em outra perspectiva. Isso é uma das coisas. O conteúdo manipulado também pode ser isso. Também poderia ser misleading content. O jornalista pode ter feito a foto desse ângulo, não tem mais nenhuma foto, ninguém para contrapor a versão dele, e ele mesmo acredita nisso. Então, no caso da imagem, a coisa pode ser um pouco mais ambígua. Ou, no caso da manipulação expressa, aqui uma foto nítida da nossa outrora presidenta, a Dilma, e aqui uma foto mais borrada para ocultar a manipulação da imagem, na qual foi colocado um fuzil do lado dela. Vocês viram várias fotos do tipo Adélio Bispo abraçado no Lula, várias dessas aparecem a todo momento, contemporaneamente. Conteúdo fabricado. Bem, aqui vocês têm um exemplo fantástico, que é de 2020, né, de pouco mais de um ano atrás. Essa é a matéria do Jornal da Cidade Online, que eu acabei de mencionar para vocês. Vocês identificam a fonte aqui, caso queiram, Jornal da Cidade Online. E o eFarsas, que é um dos sites de fact-checking, boatos.org e eFarsas são os dois maiores brasileiros, que, bem, a manchete é: Antifa que agrediu o cidadão, matou e esquartejou a própria mãe e pode ter envolvimento com o satanismo. Pessoal, na dúvida, se falou em satanismo, desconfiem. Porque não existe satanismo organizado com rituais envolvendo seres humanos em lugar nenhum no mundo. Primeiro, porque é criminoso. E segundo, porque os que se dizem satanistas ou de fato são, e há alguns dos Estados Unidos que de fato professam isso, vale a pena despender algum tempo lendo as fontes que existem sobre o assunto para descobrir que é uma religião, como qualquer outra. E que pensa que, não, na verdade, contaram uma história errada do Lúcifer, e Lúcifer não era anjo caído coisa nenhuma, isso é uma detração contra o Lúcifer, ele é um anjo, ele é bom, ele apenas não ele quer a liberdade das pessoas, e não tem nada de orgia, não tem nada de coisa nenhuma nesse sentido. Lembra, enfim, não vou entrar nos méritos aqui, lembrei de uma discussão, mas que estenderia muito o nosso debate. A agressão não aconteceu em São Paulo, é a primeira coisa. Diferente do que foi afirmado na reportagem, a foto mostrando o grupo acredita um homem numa calçada não foi registrada em São Paulo, mas no Rio. E daí dá para fazer pesquisa de imagem, né? A fotógrafa Bruna Prado capturou a cena em 31 de maio de 2020, durante manifestações ocorridas na cidade fluminense. O que dá para concluir disso? A foto usada para ilustrar a acusação não foi tirada em São Paulo, mas no Rio. E não há como ligar agressores citados na matéria, amplamente compartilhada, com os réus dos processos citados. Existe uma confusão de nome da pessoa, que seria o Antifa, e designado aqui, rotulado como Antifa, né? Como se Antifa fosse uma coisa terrível. Antifascismo seria necessariamente alguma pessoa agressiva, um Antifa, pela descrição, e que está com garrafais ali. E o mais curioso é, o nome não é o mesmo. O primeiro e o último nome são, mas tipo, é o nome composto da pessoa.
Não faz o menor sentido. E cavaram um processo para tentar achar, provavelmente ao fazer uma busca rápida, sem conferir direito, acharam um processo, e é um processo no qual a pessoa é acusada de satanismo, que já é um processo complicado por si só. Faz parte um pouco de uma certa paranoia de certos setores do Ministério Público que acreditam em satanismo e acham que muitos casos de investigação seriam resolvidos com a resposta satanismo. Outro caso de desinformação, isso aqui foi muito citado e discutido também no ano passado, em 30 de abril do ano passado, nesse caso, caixões sepultados, em aspas, vazios em São Paulo, no Amazonas, covas abertas apenas para a Globo Lixo exercitar seu mau caratismo, depois aterradas. Não é só nesses dois estados, não, tem mais aí. O que a foto demonstra? Não, a foto mostra um caixão aberto. 2 caixões abertos. É só isso. E há uma afirmação. Não há evidência nenhuma dessa afirmação. Isso aqui é um chamado para... é a Globo Lixo. Não estou acreditando. Notem, padrões evidentes, padrões seguros de evidência. A ideia aqui é desacreditar fontes jornalísticas, fontes oficiais que sejam, ou confrontar, né, fontes oficiais. Não, o que o governo diz é verdade. O que a Globo Lixo diz, não. E aqui nós temos problemas. Nem morreu tanta gente assim por Covid. Com base no quê? O que você tem para contrapor os dados que existem para fazer tal afirmação? E aqui, conteúdo fabricado acaba entrando dessa maneira. Às vezes você usa uma imagem que não tem nenhuma relação com a ilustração para falar algo que é literalmente mentira. Não, é evidência, não tem evidência de coisa nenhuma, mas se procura produzir crença com isso. Aqui, desinformação, eu coloquei um sátira, interrogação, pelo seguinte motivo. Esse é conhecido como do The Sun, que eu mencionei para vocês na aula passada, que é o primeiro jornal que descobriu que conseguia fazer muito dinheiro vendendo a um preço mais baixo que o preço da produção. Ou seja, quem pagava o jornal eram os anunciantes, não era quem comprava. Quem comprava apenas pegava para si aquele jornal pagando um centavo, né? E ficava exposto aos anúncios. E aqui o que aconteceu teve uma matéria que acabou sendo uma matéria longa, ao longo de 6 números, publicados pelo The Sun, que retratava homens morcego e unicórnios que teriam sido avistados por um telescópio, e o jornal se defendeu dizendo que era sátira porque o periódico no qual teria sido publicado o artigo já não existia há anos. A pessoa que seria o pesquisador também era um nome inventado. Então, não, isso foi sátira. Pegaram um ilustrador para fazer as imagens do que teria sido visto. E aí aparecem unicórnios, aparecem umas aves extintas, umas pessoas que seriam extremamente promíscuas e glutões, assim, pecaminosos, né? Com asa de morcego voando na Lua, e teria 5 bilhões de pessoas, dessas pessoas na Lua, e várias espécies. E aí o ponto mas ninguém tem o tal do um outro telescópio que conseguiu ver tão bem a Lua, a ponto de poder dizer que não era verdade. E fez muito sucesso, esse é o ponto. Vendeu muito jornal. O critério era esse. Tanto que depois disso começaram a mudar e é aqui que começa a se discutir, pessoal, isso que é interessante. Não existia nenhum critério muito forte. Lembre, os jornais eram feitos para financistas, para homens de negócios. Daí, de uma hora para outra, começa a vender o jornal com base em anúncio e aumentam muito o público. E o público estava ávido por histórias que produzissem sensação. O sensacionalismo diz respeito a isso. Então, histórias sangrentas, contadas com um estilo narrativo mais evocativo, mais adjetivado, menos descritivo. Então, eu escrevi esses tempos uma resenha sobre o caso Mourilho na Espanha, que é muito próxima disso, que foi um caso com grande impacto, escrito no período vitoriano da Espanha, e foi um assassinato assim, meio que por equívoco. Uma história de amor, e se remexeu muito a história. Durou muito, se escreveu livro, um dos advogados escreveu um livro sobre o caso. Então era o tipo da coisa que o século XIX fazia muito sucesso, e os critérios
para a factualidade jornalística, para a credibilidade dos jornais com base em fontes, fact-checking, como se diz hoje em dia, não existiram. Eles foram criados depois. Primeiro se vendeu o jornal, depois se inventou um jeito de poder ter alguma consideração sobre isso. Bem, outro aqui, que é no caso brasileiro, e demais um século depois disso, isso é dos anos 60, vocês têm aqui a saga do Bebê Diabo, do jornal Notícias Populares, que durante meses acabou usando aqui. Primeiro é o Nasceu Bebê Diabo, ele nasceu com chifres, com rabo e falando. Casualmente, isso daqui foi pouco depois da estreia do filme O Exorcista. Mais tarde saiu o livro, mas o filme causou um grande impacto. A população católica no Brasil, muito impressionada com os efeitos especiais do filme, isso estava no espectro de credibilidade. E daí, primeiro, ele saiu correndo e xingando todo mundo, fugiu da mãe. Depois, o bebê diabo é visto nos telhados das casas. Essa ilustração aqui com o grifo é do próprio jornal. Só que não é o grifo que uma pessoa fez, o próprio jornal fez. Moradores sobressaltados. Bebê diabo desaparece. E olha outra manchete de detalhe aqui. Maconha líquida apavora o mundo. É sempre assim. Manchetes bombásticas. Viu o bebê diabo e ficou louca. Depois, a Nossa Senhora chorou em tudo. As notícias eram desse tipo. O tipo... Quem quer acredita, basicamente. Né? Não tem grande evidência. E... Tanto que o jornal caiu em descrédito. Embora vendesse, assim, caiu em descrédito. Em parte do seu período, existe uma série de pesquisas jornalísticas em torno desse jornal, que foi mais emblemático nesse sentido, que ele não se propunha ser um jornal de sátira. Mas, às vezes, se defendia dizendo um pouco isso. E hoje em dia, às vezes, vocês veem que alguns discursos extremistas também se defendem dizendo não, mas era sátira, não, era brincadeira. O povo de Osasco usa crucifixos contra o vampiro. Aqui teve um caso de um vampiro que estaria sugando sangue de cachorros e talvez até de crianças, em certo momento. Depois a Loira Fantasma, que era uma versão da Loira do Banheiro, e que é uma versão, na verdade, do Caroneiro Fantasma. É mais ou menos no mesmo período, na mesma década. Sem referência, né? Eles não conheciam essa obra aqui, não tinha sido publicada, mas já circulavam lendas dos Estados Unidos similares, de que uma pessoa estaria pedindo carona e depois desaparecia. Nesse caso, era uma mulher muito bonita. A Mulher de Branco aparece na novela Roque Santeiro. Para quem já ouviu falar da referência, a ideia da Mulher de Branco era um pouco essa. Loira Fantasma, Mulher de Branco. Depois tem a versão Loira do Banheiro, que daí é mais uma versão adolescente, que toma cuidado nos banheiros, não vai se esconder em banheiro, porque as pessoas iam para banheiro fazer o que não deviam, obviamente, né? Então, tem um componente moralista, como a gente já viu ali nas anteriores, e aparece esse tipo de coisa. Aparece lenda urbana no jornal. Então, nesse jornal da credibilidade duvidosa, né? Mas outros tipos de notícia também aparecem em outros jornais, talvez não de caráter fantasioso ou sobrenatural. Aqui é sobrenatural. Bebê diabo, homem vampiro, ou vampiro, lobisomem, aparecem outros, e loira fantasma. E a outra manchete é fantástica, né? Garrincha faz moço cego voltar a enxergar. É fantástico notícias populares, pessoal. Se puderem, procurem só para entretenimento. Aqui, pessoal, nós temos algumas fontes bibliográficas para vocês entenderem o último dos nossos tópicos, que é referente a teorias conspiratórias. O que, afinal, são teorias conspiratórias? Vejam só. Vou pegar a definição. As obras de referência que eu usei são essas duas aqui. Conspiratorial Theories, a Primer. Não tem nada decente em português. Decente do tipo que sirva para alguma referência para alguma coisa. O que tem é só para fins de entretenimento. E o Routledge Handbook of Conspiracy Theories.
que são as duas publicações recentes e boas a esse respeito. O nosso autor aqui discute, e tem texto aqui nesse compêndio também. A definição, pessoal. Teorias conspiratórias caracterizam-se por proposições que, a despeito de sua veridicidade, contradizem aquilo que autoridades epistemológicas proclamam, tais como a mídia tradicional, jornalistas investigativos, a comunidade científica e historiadores profissionais. Ou seja, teorias conspiratórias são, por definição, não oficiais e se baseiam em uma atitude cética diante das explicações do status quo, e talvez resida nisso a sua luta epistêmica e a defesa que representam uma verdade ocultada pelos alegados conspiradores. Isso aqui é interessantíssimo, porque é, digamos, elevar o boato epistemicamente a caráter de verdade, a despeito de você ter evidência em contrário dele. E constituir um conjunto de boatos, lendas urbanas, sistemáticos. Então isso daqui não é simplesmente fake news, é produzir convicção em torno disso. É outra coisa. Eu vou dar alguns exemplos, não vou me detalhar porque a gente já ficou muito mais extenso do que eu imaginava essa exposição. Um desses exemplos é a chegada do homem à Lua em 69, foi filmada em estúdio. A ideia de que não se chegou à Lua, isso daqui há versões. Uma das versões dizem que isso surgiu na Rússia, é soviética, para desacreditar a derrota da Rússia na corrida espacial. Mas é muito interessante o modo como aqui vocês têm uma imagem que seria uma potencial filmagem em estúdio. Claro que isso é uma montagem. Supostamente ela teria sido feita pelo Stanley Kubrick, que tem um filme, o 2001, que causou grande impacto à época, porque parecia realmente ter sido algo que tivesse sido filmado no espaço e as cenas eram muito críveis. E supostamente essa cena do Iluminado de 1980, também do Kubrick, onde o Iluminado, né, o jovenzinho, o protagonista, filho do Jack Torrance, está usando um moletom, um blusãozinho da Apollo 11. Então aqui seria uma dica deixada pelo Kubrick de que ele teria filmado a Apollo 11. Acredita quem quiser, né? Mas o que é interessante é, isso é uma teoria conspiratória que se relaciona com uma rede fantasticamente complexa, por exemplo, de que a Terra é plana. Os terraplanistas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são extremamente críticos à NASA. A ideia é que a NASA não faz mais do que tem estúdios melhores que Hollywood, e as cenas de gravidade zero eles filmam com edição de imagem, com pessoas dentro da água, ou que os tanques de treinamento que eles usam para simular a gravidade zero, e alguns deles são na água mesmo, porque, enfim, tem várias coisas que são similares, né? As roupas têm que ser vedadas, não entrando água também não sai o ar. Dá para usar como modelo. Não, mas segundo eles, botam lá a imagem nos grupos terraplanistas. Eu já tentei estudar eles um pouco durante uma época e é difícil, pessoal. É difícil porque parte da premissa de que tudo aquilo é falso e a verdade é que a Terra é plana. E você procura evidências de que a Terra é plana. Então você tem um problema de viés para o início da conversa. Eu deixei aqui essa referência do Além da Curva, que é a tradução do nosso para o português, se não me equivoco, do documentário que está na Netflix, que é referente aos terraplanistas. Ele é muito honesto, ele é interessante e não satiriza. E eu também não estou satirizando aqui, no modo como estou apresentando. Até porque esse dado é relativamente recente, de que estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil acreditem que a Terra é plana, segundo o Datafolha. E o grupo ali, a imagem é uma imagem recente do grupo Terra Plana Brasil, que tem mais de 100 mil pessoas, é o maior grupo de terra plana no mundo afora. E claro que boa parte é por zoeira, então vários amigos que eu vejo identificando no Facebook estão lá, eu sei que não acreditam que a Terra é plana, e a maior parte dos comentários são de zoação.
hoje em dia. Mas, de toda maneira, eu não sei até que ponto o próprio grupo é uma obra de sátira aqui no Brasil ou não. Eu suspeito que não. Porque há muitas pessoas com canais inteiramente dedicados a isso que parecem realmente acreditar. E há não muito tempo atrás eles fizeram uma publicação paga pelos próprios membros do grupo sobre isso. E eles apresentam evidências, experimentos que eles consideram científicos. Então, é uma discussão. E o curioso, no caso do Brasil, os terraplanistas brasileiros fazem referência bíblica. E também usam da teoria conspiratória de que nunca se chegou à Lua, porque é impossível chegar na Lua. Porque a Lua é muito pequena. Não é como dizem os astrônomos. Ela é pequena e ela fica orbitando junto com o Sol em cima do plano. Do planeta. Porque é plano, por isso que é planeta. Enfim. Além da uma linguagem muito depreciativa contra os globalistas, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Outras várias teorias conspiratórias que vocês encontram são a dos Illuminati, que seria uma sociedade secreta que dura séculos e que seriam os verdadeiros, os líderes ocultos da humanidade. Uma versão mais recente é dos reptilianos. Tem uma delas que diz que os reptilianos vêm do centro da Terra, outros que são uma subespécie de alienígenas. São um tipo de alienígena. O Pizzagate, que foi um incidente considerado grave, e depois eu vou mencionar até uma curiosidade sobre isso na nossa aula. Por isso é que tem aquele triângulo ali com um olho no meio de uma pizza, que lembra aquele triângulo no topo lá da pirâmide, que seria o potencial símbolo dos Illuminati. E a ideia do Pizzagate é de que a Hillary, com um dos principais responsáveis pela sua campanha, estariam financiando um círculo oculto de pedofilia e satanismo que faria com que várias crianças fossem sequestradas e elas eram escondidas nos subterrâneos do Pizza Hut. Por isso é que a Hillary teria feito tantos pedidos de pizza. Não era pizza, aquilo lá eram crianças, para rituais, para abuso sexual. Enfim, a Hillary mesmo chegou a falar sobre isso e houve um incidente no qual um sujeito com um R-15 invadiu um Pizza Hut, felizmente não chegou a atirar, acabou sendo mobilizado, mas ele queria que libertassem as crianças. E as pessoas no Pizza Hut, tanto os clientes quanto as pessoas que estão trabalhando lá, apavorados. Né? E aqui, curiosamente, existe um usuário chamado QAnon, ou QAnônimo, no Reddit, que polarizava uma série dessas teorias conspiratórias e desinformação de toda ordem, inclusive dizendo, sim, boa parte do que eu jogo aqui é falso, porque eu não posso dizer o que a gente realmente sabe para os nossos opositores. E segundo, e houve um apoio extraoficial do próprio ex-presidente Trump ao QAnon. Então, há legisladores norte-americanos que são promotores e divulgam informações e teorias do QAnon. Então, não pense que isso é um fenômeno brasileiro. Assim. Tem pessoas com ideias estranhas só no parlamento brasileiro, legisladores brasileiros. Assim. Aqui, essa imagem é uma imagem do QAnon, sendo usado por um soldado do exército norte-americano. Eles podem usar alguns adereços e esse daí usava o do QAnon, que acabou sendo por parte de alguns grupos de direita associado a uma verdade oculta, a nós sabemos a verdade, Trump é o nosso salvador, Hillary e os democratas na verdade são pessoas vis que trabalham para os Illuminati, e assim vão elaborando as teorias. Então, o QAnon é um agregador de teorias de conspiração. E aqui, a talvez mais recente das teorias conspiratórias que a gente viu no Brasil, que é sobre 5G, em que haveria magnetização das pessoas que tomavam a vacina.
porque se implanta, ao fazer a vacina, um chip nanométrico rastreável para o 5G. A demonstração disso seria esse vídeo. Esse vídeo foi divulgado pela própria pessoa, por isso que eu estou divulgando a imagem dela, que ela voluntariamente divulgou, que ela coloca um celular, que ela diz que é pesado, no braço de uma pessoa idosa, depois de uma outra pessoa, que devem ser seus pais ou parentes, e para demonstrar como que ele fica preso, ou seja, isso demonstra magnetização. Há outros fenômenos muito mais simples, como sudorese e oleosidade da pele, que podem, por tensão superficial, produzir um efeito de cola, ainda mais se fica na diagonal, porque não é vertical. O exemplo da moeda também, adere aqui e não adere abaixo. Bem, outra coisa muito simples é assim, a pessoa toma a vacina e logo depois a vacina vai fazer isso, ela vai tirar o curativo e vai ficar o adesivo do curativo. E a moeda explica bem direitinho por que cola, porque é basicamente do tamanho do adesivo. Mas, claro que eu estou dizendo isso porque, enfim, as pessoas acreditam na teoria. E ela faz parte de um sistema de crenças. Então, é esse o complexo das teorias da conspiração, pessoal. Não é só desinformação, não é só fake news, há um componente de crença adicional, ou disposição política, ou crença associada à disposição política. E os efeitos, alguns deles a gente já vê desde o ano passado. Isso aqui são algumas imagens de matérias do ano passado, na Grã-Bretanha e na Inglaterra, no Reino Unido, houve uma série de incidentes no qual antenas 5G foram queimadas, porque supostamente seria o 5G que estaria produzindo a Covid. Como que isso acontece, eu não sei. Mas a gente já estendeu muito o debate. Eu agradeço pela atenção e perseverança de quem ficou até aqui, mesmo que me vendo acelerado, que eu sei. Então, nos vemos na nossa aula e vamos discutir um pouco mais, aí voltando-nos mais especificamente para os temas, já que eu apresentei bastante exemplo para vocês. Muito obrigado e até breve.